Esse é o enxadrista Garry Kasparov. Ele tá dando uma palestra e aí, de repente... O quê? Ele é interrompido por um drone. Um drone em formato assim... sugestivo. Essa não foi a primeira vez que o Kasparov foi desafiado por uma máquina. Quando isso aí aconteceu, a derrota dele para o computador Deep Blue já tinha pelo menos uma década. É no xadrez que homens e máquinas se enfrentam. Esse é o tabuleiro em que se joga o arriscado jogo da inteligência artificial. Oh dear! Ouch! That hurt! O xadrez fascina a mente humana há séculos. Tem sido assim desde que surgiu o mais remoto ancestral desse jogo, o Chaturanga, na antiga Índia. Desde então, o xadrez tem mantido algumas das maiores mentes da humanidade intensamente ocupadas com seus intrincados problemas. Mas, desde a derrota do campeão mundial de xadrez Garry Kasparov para o supercomputador Deep Blue em 1997, a inteligência artificial assumiu as rédeas da evolução do jogo. O pico da evolução das inteligências artificiais que jogam xadrez é o AlphaZero. O AlphaZero é um sistema criado pela DeepMind, baseado numa estrutura de redes neurais. Ao contrário dos programas tradicionais de xadrez, tipo Stockfish, que vencem com facilidade os melhores jogadores do mundo, o AlphaZero aprendeu a jogar xadrez sozinho, sem nenhuma instrução prévia. Pro AlphaZero foram dadas somente as regras do jogo e colocaram ele para jogar contra ele mesmo. Em 4 horas jogando sozinho, o AlphaZero se tornou o maior jogador de xadrez do planeta. AlphaZero could start in the morning playing completely randomly, and then by tea it would be superhuman level. By dinner it would be the strongest chess entity there's ever been. Isso é um marco tão significativo quanto a derrota do Kasparov pro Deep Blue. E talvez seja o exemplo recente mais assombroso de como uma inteligência artificial funciona de um jeito fundamentalmente diferente de uma inteligência humana. O AlphaZero atingiu esse nível de xadrez jogando de um jeito completamente distinto dos outros programas. Parafraseando o fundador da DeepMind, Demis Hassabis, o AlphaZero por vezes joga um xadrez quase alienígena, de outra dimensão. Essa declaração aí é muito significativa, principalmente porque vem de alguém dedicado a trabalhar nas estruturas computacionais que permitem que o AlphaZero realize a sua magia. Mas, para a gente entender como isso sinaliza o potencial futuro das máquinas, a gente precisa entender um pouco mais sobre as inteligências artificiais. O grande objetivo do campo da inteligência artificial é gerar uma entidade de inteligência artificial geral. O que se busca é uma máquina que possa aprender quase do jeito que uma criança humana aprende. Aqui a gente tem um exemplo recente da aplicação desse princípio. Esse robô não sabe nada de si mesmo. Ele não tem nenhuma informação sobre o que ele mesmo faz. Mas, após explorar aleatoriamente as suas funções, ele aprende o que é capaz de fazer. Ele cria um modelo de si mesmo. E então ele consegue realizar algumas tarefas simples, como colocar essas bolinhas dentro de um copo. Ou até escrever com uma caneta. É como se o seu termômetro de repente descobrisse que sabe medir a temperatura. Ou, se depois de você ligar o seu micro-ondas, tivesse que esperar algumas horas até ele entender que ele deve esquentar o seu prato. Quando uma máquina começa a aprender a partir do nada, é assim que acontece. E isso nos leva para o princípio por trás de uma inteligência artificial geral, o que o AlphaZero pretende ser: aprender a fazer qualquer coisa sem instruções prévias. Algo que possa jogar xadrez, cozinhar um bom prato, manter um diálogo de filosofia e realizar manobras acrobáticas. Mas não necessariamente tudo isso ao mesmo tempo, é claro. Qual será o lugar de um ser humano
num mundo tomado pela automação e pelas inteligências artificiais, hein? O AlphaZero é um marco na história das inteligências artificiais e mostra pra gente quão rapidamente elas podem evoluir. E aí a pergunta se torna mais uma vez necessária. Quando mais e mais trabalhos forem substituídos pela automação, o que é que vai restar para nós, humanos? Esse aí que você tá vendo é o bilionário e empreendedor sul-africano Elon Musk, que pensa que, Abre aspas, eles serão melhores do que nós em tudo. fecha aspas. It's not necessarily bad. It's definitely going to be outside of human control. Na Revolução Industrial, a introdução das máquinas não aconteceu pacificamente. Houve revoltas violentas quando os trabalhadores ficaram sem os seus postos de trabalho. E não há razões para imaginar que isso não possa acontecer de novo. E agora, as transformações são ainda mais profundas. Todo o mundo está se tornando obsoleto numa velocidade mais alta do que a gente é capaz de compreender. Quem vai dirigir os nossos carros? O que vai acontecer com os motoristas de caminhões? E os jornalistas, hein? Aí eu tô interessado. 现场的各位朋友，大家好，欢迎来到新华社。我是由新华社和搜狗公司联合培育的全球首个 AI 合成女主播。我的名字叫辛小萌。我的声音和外形脱胎于新华社新媒体中心新闻主播区萌。 Não vão ser só os trabalhos repetitivos que vão ser substituídos. Talvez você tenha que se acostumar com um médico, que é um pouquinho diferente. E, bem em breve, não vai ter mais ninguém ligando para te vender nada. Aí eu vi vantagem. O que salta aos olhos nisso tudo é uma constatação um pouco auspiciosa. O lugar dos seres humanos nesse futuro hipertecnológico não parece estar muito seguro. Como os seres humanos vão ser capazes de se reinventar? Como é que a gente vai continuar relevante? Nós nunca fomos confrontados por uma forma de vida que nos superasse em todos os quesitos. E talvez com as inteligências artificiais ocorra exatamente isso. Talvez sejamos capazes de nos fundir com as máquinas, de nos tornarmos aliados e parte delas. Mas se o futuro se apresenta como incerto, de uma coisa a gente pode ter certeza: as regras do jogo estão mudando. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, friar du mig. Isso que você está vendo aí é o Instagram da loja As Baratas, que tem, entre outras camisetas muito maneiras, a do Meteoro, que estava esgotada, mas agora já tem e tem em todos os tamanhos. Lá você encontra, além da nossa, umas outras estampas bem bacanas. O endereço está aí na tela, você pode ver, mas, claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. E muito obrigada a todos que aos poucos vão chegando e ajudando a transformar o Meteoro naquilo que ele nasceu para ser. Um coletivo de jornalistas, artistas e pesquisadores dedicados à comunicação não violenta. O vídeo que você acabou de ver foi roteirizado pelo Daniel Rezinovski. Obrigada, Daniel! Já a edição foi tarefa do Danilo Boros. Valeu, Danilo! O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber os nossos agradecimentos. Muito obrigada, Tiago e Fernanda, os dois lindões, hein? Na versão urbana, que é essa foto aí que vocês estão vendo, e também, ó, na versão praia. A Fernanda fez aniversário no dia 8 desse 8º mês do ano. Felicidades, Fernanda, e muito obrigada por estar aqui com a gente. Beijo, tchau!